Olá, Marília, Renan, Renato e Renan, uma bela dupla, né? Eu tava ouvindo vocês falando, Renato, Renato, Renan é uma dupla. E a Alicia? Eu acho assim, o Palmeiras tem que mudar o modo, o Abel tem que mudar o modo de olhar quando joga fora de casa. Porque o que ele jogou contra o Flamengo na Copa do Brasil foi patético, né? Tanto que tomou um atropelo de 2-0, depois você tem que correr atrás. Não existe, sabe? Não existe esse negócio. Pô, jogou mal lá, mas jogou bem aqui, porque foi para cima, não jogou, mostrou que tem força. Gente, correu atrás. Correu atrás, era a única coisa que o Abel tinha que fazer, o Palmeiras era aquilo que fez. Estava correndo atrás de um resultado. Não tinha outra coisa a fazer. Então não dá para tirar uma ideia se aquilo foi mesmo uma melhora do time do Palmeiras ou se foi a única solução que eles tinham. Porque era a única solução que tinha. Tinha tomado 2-0, o que ele ia fazer aqui? Nada, tinha que correr para cima dos caras. Do lado do Flamengo, alguém tinha dúvida que o Tite ia fazer o time jogar daquele jeito que jogou aqui? Alguém tinha dúvida? Acho que ninguém. O Tite é esse. Quer dizer, o Flamengo poderia ter jogado melhor, mas o esquema principal do Tite é esse. E tem outra coisa. Vou fazer que nem o Tite faz nas coletivas. Senhor Tite, não aponta o dedo pro jornalista. Tite, dá entrevista quando perde e joga mal. Não só quando ganha e joga bem. Porque isso aí é covardia. É muito fácil fazer assim. Qualquer um de nós poderíamos fazer desse tipo que nem você faz. Jogou mal, foi atropelado pelo Palmeiras, se apresenta lá na coletiva e fala para todo mundo. Ouve as perguntas, ouve as críticas, ouve as dúvidas e responde. Já que você demonstra tanta personalidade quando você ganha, que você cobra CBF, você cobra calendário, você cobra isso e aquilo, e quando perde, vai embora quietinho. Cara, a vida não é assim, viu, senhor Tite? Principalmente nessa profissão sua. Você tem coisas para responder e precisa ter personalidade. Porque quando o jornalista pergunta uma coisa que não gosta, vai lá e responde com grosseria ou desvia o assunto. Mas quando perde, que tem que ouvir as perguntas pesadas, foge, né? Então eu acho que o favorito desse jogo é o Flamengo. Joga em casa, né? É o Flamengo. O favorito é o Flamengo. O Flamengo tirou um peso das costas, que é passar para frente na Copa do Brasil. Quer dizer, saiu ileso de 2 batalhas com moral. Né? O time está com moral. Está cansado? Está cansado. O lado psicológico, físico, tem um jogo importante do Botafogo? Tem. Mas está com moral. O lado do Palmeiras, não. O lado do Palmeiras foi eliminado pelo Flamengo. Tem que ir lá no Maracanã e jogar muita bola para tentar fazer um resultado, ou pelo menos jogar bem para realmente dar uma impressão que está se recuperando. Porque se for lá e fizer a mesma coisa que fez na Copa do Brasil e ser atropelado, qual foi a mudança positiva que teve? Nenhuma. Por enquanto eu tenho dúvida. Se aquilo foi necessidade única de um time ou se foi mesmo uma reação técnica, psicológica. Ô, Renan, os dois times vão entrar em campo sabendo o que aconteceu mais cedo no Rio de Janeiro, né? O Botafogo vai receber o Juventude, o jogo às 11 da manhã, e o Botafogo pode abrir em relação ao Palmeiras, por exemplo, 9 pontos. É muita coisa, claro que aí vai ter um jogo a mais que o Palmeiras, que joga no final da tarde. Então, acho que essa fome do Palmeiras pode ser muito condicionada àquilo que o Botafogo apresentar de manhã, e não só a diferença em relação ao Flamengo, mas a diferença em relação ao Botafogo, que nessa brincadeira da gente só pensar e, de fato, as atenções estarem muito voltadas ao que aconteceu com Flamengo e Palmeiras nos últimos 10 dias, o Botafogo foi eliminado também. Sobrou o Botafogo a Libertadores e só é contra o Palmeiras. E, de novo, defender essa liderança no Campeonato Brasileiro com o trauma que parece ficar cada vez mais distante, mas que está aí, que é o trauma do ano passado. Verdade, Marília. Boa tarde, boa noite para você, Renato, Alicia, Casão. Marília, primeiramente, só fazendo uma correção, o jogo é em Caxias. O jogo não é no Rio. E Juventude é verdade. Às 11 horas da manhã, como você falou, só que em Caxias. Então, o que afeta também questões de logística para o Botafogo. A gente não sabe também se o Botafogo vai com sua força máxima num lugar que é muito difícil de jogar. A gente tem visto aí todos os times que vão
ao Jacone, né, a Serra Gaúcha, sai prejudicado, né? Flamengo, Corinthians, Grêmio, enfim, Inter, enfim, lá é muito difícil jogar. Só que os dois saberão já o que aconteceu, o que eles precisam fazer. Obviamente que os dois precisam, de qualquer forma, da vitória. E a dúvida que eu tenho em relação ao Palmeiras é a formação tática, porque ele mudou para o segundo jogo, colocando a formação com 3 zagueiros, e se ele vai manter isso daí, né? E é incrível como no Brasil é o país que mais se faz diferença ao mando de campo. Por exemplo, você vai para um campeonato espanhol, os principais times do país, eles jogam da mesma forma em casa e fora. Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid e tal, eles jogam da mesma forma. Você vai na Inglaterra, o Arsenal, o Chelsea, o Manchester City, eles jogam da mesma forma dentro e fora de casa. Aqui no Brasil é incrível. É incrível como um time da qualidade do Flamengo, como o Casão falou, como que o Tite veio, como que o Tite viesse para cá. Até esperava que ele viesse de uma forma mais cautelosa, tendo uma vantagem. Mas com a qualidade dos jogadores que tinha em campo, apresentou muito pouco. Apesar de você jogar um jogo um pouco mais recuado, mas você não conseguir segurar a bola, manter uma posse de bola, fazer uma jogada de ataque, uma jogada bem construída, bem trabalhada de ataque para o Pedro finalizar, é muito pouco, né? Isso aí é... E o Palmeiras, no jogo de ida, a mesma coisa. Com ótimos jogadores, não conseguiu render nada. É incrível como o futebol brasileiro, o mando de campo, faz tanta diferença assim, né? Mas, assim, eu espero um Palmeiras melhor do que foi lá no Rio no jogo com essa curiosidade da formação. Acredito que, pela confiança que os jogadores estão tendo nessa formação, que se mantenha os 3 zagueiros, dá mais proteção ali para a zaga. Surpreendentemente, o Caio Paulista, nesses 2 jogos, se um assim saiu melhorzinho do Palmeiras, foi o Caio Paulista, tanto no jogo do Rio quanto aqui. Então ele está renascendo ali inesperadamente, ele está se reinventando, ele está renascendo no Palmeiras, e minha curiosidade é essa, mas espero, por ser daí um confronto nos pontos corridos, e seja um jogo melhor. Nós estamos falando dos 2 times mais ricos do país, dos melhores elencos, né? Chamados melhores elencos. Então a gente espera um jogo melhor, um jogo que as 2 equipes joguem. Por exemplo, o Botafogo e Palmeiras. O Palmeiras perdeu de 1-0? Perdeu, mas jogou, tentou, foi um baita de um jogo, sabe? Atacou também, num detalhe perdeu. Não tem problema, isso aí acontece, é do jogo. Agora, que aconteça um jogo mais bonito, se vê, um jogo que os 60 mil que forem ao Maracanã vejam um belo jogo. É isso que a gente espera, né? Ô, Renato, dá para colocar todo mundo agora ou o jogo de quarta-feira o Tite precisa poupar alguém? Digo, tem a questão do joelho do Dela Cruz, ele está pronto para voltar, treinou, é verdade, mas é uma questão ali, como diz o Tite, ele precisa cuidar, não poupar de vez em quando cuidar do Dela Cruz e não poupá-lo. Tem a questão do Cebolinha, que sentiu a contusão muscular no jogo de ida ainda, né? O Luiz Araújo entra no lugar dele, mas ele sentiu uma contusão no jogo de ida, ficou fora depois. E o Flamengo tem essas questões. E, de pertinho, quem vai assistir ele jogando, de novo, é o Dorival, né? Eu falei sobre isso essa semana, vou repetir. Está no planejamento do Dorival levar mais jogadores brasileiros para a próxima data FIFA. Para a Copa América foram 4, sendo que 2 já não são brasileiros. Um dele é o Henrique. Dessa vez ele quer levar mais. Esse é que é o problema, né? Essa é a pior notícia, né? Porque, pelo que se sabe... Perdão. Vai ter jogo da Copa do Brasil meio que encavalado com o jogo da data FIFA, né? Então, é um problemaço para o Flamengo, que ainda está na Copa do Brasil. O time vai completo, a definição mesmo só será depois do treino de amanhã, tá? Mas o time que treinou hoje deve ser o time que vai jogar contra o Palmeiras, a não ser que do treino de hoje para amanhã o De La Cruz volte a reclamar do joelho, alguma coisa assim. Senão o time deve ser mesmo Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas, Pulgar, De La Cruz, Gerson e Arrascaeta, Bruno e Cebolinha.
É esse o time que treinou, é esse o time que deve estar pronto para jogar contra o Palmeiras. É um bom time, é um time que jogando em casa, sem essa mania do Tite de quando joga fora, de jogar na retranca, tem condições de desempenhar um bom futebol. E como eu falei na abertura, eu espero que dessa vez o jogo seja bom, porque os 2 últimos jogos foram bom para um no primeiro jogo e bom para o outro no segundo, sempre sendo bom para quem jogava em casa e péssimo para quem jogava fora, né? Acho que o time deve melhorar, o Tite não vai cuidar, porque o Tite precisa cuidar da imagem dele, que ficou bastante desgastada com a torcida, depois daquela atuação medonha no primeiro jogo com o Allianz Parque. Tite que não fugiu até da entrevista e não falou até agora. Eu acho que uma das preocupações que ele tem é de que o time jogue bem e ganhe, para que na entrevista coletiva ele possa, vamos assim dizer, minimizar o que houve no jogo no Allianz, dizendo assim, olha, o importante é que você vê, hoje jogamos bem, ganhamos, e no Allianz nós conseguimos a vaga, que era o que interessava. É esse o discurso que o Tite está ensaiando, mas que vai ser preciso jogar bem e ganhar contra o Palmeiras, né? Se de repente ele perde do Palmeiras no Maracanã pelo Brasileiro, aí a chapa vai esquentar, né? Mas eu acho que o Flamengo é favorito, sim. Eu vejo o Flamengo favorito. Eu não acredito que o Abel coloque o time titular inteiro do Palmeiras. Eu acho que o Abel vai fazer um mescladão, porque realmente o jogo dele com o Botafogo depois é muito mais... E, além de tudo, é antes do Flamengo e Bolívar, né? O Botafogo e Palmeiras é um dia antes de Flamengo e Bolívar. Então, ele tem menos um dia para descansar. Eu acho que ele vai dar uma mesclada legal. O Estevão, por exemplo, que parece que está voltando a treinar com bola e tudo, eu não acredito que ele bote contra o Flamengo. Acho que ele vai poupar o Estevão para o jogo com o Botafogo, que é o jogo mais importante, é o jogo pela Libertadores. Quero ver, Alicia, você do zagueiro ao ponto esquerda, quem quer que ele seja, porque a gente não sabe se vai jogar de novo com o Rony ou sem o Rony, com o Flaco, você escalar o Palmeiras que vai jogar domingo, porque de fato, além de ter mais contusões, mais contundidos essa altura do campeonato, o Abel tem mais incertezas. No final das contas, soma a ida, soma a volta, divide por 2, quem é titular do Palmeiras? É 3 zagueiros, é o Caio Paulista, o Vanderlan tem chance, o Marcos Rocha, é o Giai de novo, o Giai joga esse, o Marcos Rocha joga o outro, dá para o Marcos Rocha jogar 3 jogos seguidos, como é que é? Muita dúvida, né, Marília? Muita dúvida, até porque o Mike e o Felipe Anderson estão fazendo ainda uma recuperação, né? O Mike ainda com dores na panturrilha, o Felipe Anderson sofreu um trauma no olho. Não sei se esses 2 jogadores vão estar disponíveis, né? Ou vão estar bem o suficiente para domingo. Como o time começou, os primeiros 25, 30 minutos do Palmeiras contra o Flamengo foram muito fortes, né? O time depois, com essas 2 perdas ali, os 37, 38 do primeiro tempo, o time deu uma desacelerada, mas vinha muito bem, com destaque, como o Renan falou, né, inclusive para o Caio Paulista, que já tinha tinha sido um dos poucos jogadores que não foi mal no Maracanã, então fez 2 partidas boas, pode estar cavando um lugar aí na equipe como titular, né, na ausência do Piquerez, que não deve mais jogar nessa temporada, mas é muito difícil porque depende muito da disponibilidade ou não do Felipe Anderson, né, que pode, se não jogar, pode dar espaço para o Dudu. O Rony foi muito bem contra o Flamengo. O Rony é um jogador que talvez tenha condição de atuar nas 2 partidas como titular, né? Tá bem fisicamente. Então, acho que vai depender muito de quem tiver disponível e se o Abel vai poupar ou não. Então, que eu acho que vai, né? Eu acho que tem alguns jogadores aí que, mesmo que estejam em condição, não vão jogar. Que eu acho que é o caso do Estevão, do Mike e do Felipe Anderson. Então, o Palmeiras deve ir um pouco diferente, mas eu arriscaria dizer que se a gente for pensar no time que vai enfrentar o Botafogo, se tiver todo mundo disponível, né, dos que estão, né, fora os que estão lesionados até o final do ano, ele deve começar, é bem possível que ele comece como ele começou contra o Flamengo, né, nesse esquema com 3 zagueiros, com o Caio Paulista, com o Mike. Então eu vejo um time se encontrando, e a gente sabe o tanto que o Abel gosta do Rony, né? O Abel insiste no Rony até quando ele tá mal, então como ele jogou bem, eu imagino que ele consiga se firmar na equipe e jogar de titular, provavelmente talvez até nas 2 partidas. E aí no segundo jogo só vai ficar essa dúvida em relação à volta do Estevão, né? Se ele mantém o Felipe Anderson na equipe, ou se ele, né, mudando, trazendo ele talvez mais para o meio,
ou se ele, enfim, tira o Felipe Anderson da equipe e deixa só o Estevão. Então, acho que essa vai ser a dúvida aí entre as duas partidas. Mas é um time bem mexido, né, Marília? É um time que para domingo provavelmente vai estar bem mexido. Qual